Nem todos os reploides resistem a essa invasão violenta e morrem no processo. Um vírus comum morreria com seu hospedeiro, mas esse Nightmare tem uma quantidade tão grande de energia que pode sobreviver até mesmo depois de aniquilar um hospedeiro. Isso pode ser um dos pontos fracos dele também, pois com tanta energia acaba se manifestando fisicamente, sendo possível atacá-lo com armas comuns, sem a necessidade de uma vacina. Nesse sentido, é mais fácil lidar com o Nightmare que com o Sigma vírus. Quem poderia estar por trás disso? Desenvolver um programa desses não é para qualquer um. Só consigo pensar em uma pessoa capaz disso, meu antigo colega, Gate. Os investigadores pareciam um pouco diferentes no passado, mas eu lembro deles. Esses 8 reploides foram criados por Gate e são máquinas absurdamente avançadas. Enfim, toda vez que eu olho para esse vírus, para essas leituras, só consigo pensar nele. Esse Gate, você sabe de algum motivo para ele fazer isso? Naquela época, quando estávamos na mesma equipe de pesquisa reploide, todos os reploides criados por ele eram fora da curva. Seus programas eram tão avançados que ninguém conseguia analisar. Todo seu trabalho rendeu resultados que significaram enormes avanços científicos. Porém, nossos superiores começaram a entender que Gate estava passando dos limites. Alguns de seus reploides começaram a assumir riscos desnecessários, o que manchou a reputação dele. Fora o fato de que, para alcançar o reconhecimento que ele tanto desejava, continuou a criar reploides, um mais avançado que o outro. Não preciso dizer que isso foi diretamente contra as ordens dos nossos chefes, até que após vários acidentes, os reploides de Gate foram neutralizados, um a um. E mesmo apenas seguindo ordens, eu também estava por trás disso. Eles eram tão perigosos assim? Na verdade não, só as tecnologias de Gate que eram muito avançadas. Nossos colegas não entendiam o trabalho dele, então passaram a ter medo. Era difícil para ele assumir o que fez no passado, mas era realmente uma dúvida que X sempre teve. Por que ela desistiu de um cargo tão alto em uma equipe de pesquisa renomada para se tornar navegadora dos Hunters depois da guerra contra a Repliforce? A verdade é que não valia a pena estar em um cargo de destaque sob o preço de sangue inocente. Um a um, Elia foi descrevendo as tristes histórias que os fizeram perder a vida. Blizzard Wolfang. Esse reploide era líder de um grupo investigativo colocado no Polo Norte. Durante uma missão de reconhecimento, toda sua equipe de investigação foi atacada por Mavericks. O lobo conseguiu derrotar todos, mas não foi capaz de salvar seus companheiros. Usando esse incidente, pesquisadores que não gostavam de Gate passaram a planejar o fim de Wolfang. Ele acabou morto e jogado ao mar, pelas mãos da própria Elia. A informação que foi a público dizia ter ocorrido um terrível acidente. Outra das criações de Gate, Infinity Miginion, trabalhava como piloto de testes para armas de larga escala. Seu corpo foi projetado para analisar dados em uma velocidade ridiculamente alta. Apesar de muito habilidoso, sempre ignorou qualquer procedimento padrão de segurança, fazendo as coisas do jeito que achava necessário. Ele conseguiria resultados impressionantes, mas estava sempre arrumando confusão com outras pessoas da equipe por ser muito arrogante. Até que um de seus testes foi sabotado. Num acidente terrível, Miginion acabou completamente destruído. Durante a época de pesquisas, muitas áreas eram consideradas inacessíveis devido à enorme quantidade de poluição e chuvas ácidas. Pensando nisso, o Rainy Turtloid foi criado. Com ele surgiu uma equipe de purificação de águas. Ele era equipado com um escudo extremamente resistente capaz de suportar os ambientes mais perigosos. Porém, a comunidade científica começou a temer uma capacidade defensiva tão grande, crendo que aquilo poderia representar alguma ameaça no futuro. Por causa disso, requisitavam insistentemente que Rainy Turtloid tivesse seu poder de defesa diminuído. Em todas as situações, Gate negou, rendendo-lhe uma severa punição por parte de seus superiores. Turtloid se sentiu responsável pelo sofrimento de seu criador e jurou nunca mais ser motivo de desgraça para ele. Esse pensamento culminou em um triste suicídio. Gate também criou Ground Scaravage, um reploide caçador de tesouros devotado a explorar sítios históricos.